Fala galera, como é que vocês estão? Tio Léo na área, espero que vocês estejam bem. Continuamos online. Meu povo, vê bem, aqui no nosso assunto de filosofia, né, a gente está tratando alguns temas. O último foram os filósofos pré-socráticos, né, cosmológicos ou naturalistas, né, filósofos da natureza, como a gente já viu. E hoje a gente vai falar um pouquinho, né, de Sócrates, que é provavelmente o grande nome da filosofia, divisor de água da filosofia, tanto que a galera costuma dividir filosofia aí entre os que vieram antes e depois dele, né? Realmente é um marco na história da filosofia. Hoje a gente vai não falar muito exatamente das ideias, mas a gente vai tratar um pouco da sua história propriamente dita, né? Tem até aqui uma imagem relacionada a ele. Então, prepare aí o seu material, né? Vai para um local adequado, prepare aí suas anotações, né? Dá uma pesquisada também sobre esse tema, que é bem legal. Se organiza direitinho para a gente começar a nossa aula, beleza? Então, roda a vinheta! Bom, meu povo, como eu disse para vocês, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre, eu até coloquei aqui, 3 pontos rapidinhos de quem foi Sócrates, para depois a gente tentar colocar algumas das suas ideias também em um outro momento, tá? Vê bem, quem foi Sócrates? Sócrates foi um filósofo ateniense, né, do período clássico da Grécia. Ele já responde aqui onde ele nasceu, né? Nasceu na Grécia, né? Ele era ali da região ligada a Atenas, digamos assim. Ele foi um filósofo ateniense, como eu acabei de falar, considerado provavelmente um dos maiores nomes, né, ou o maior nome da filosofia, né. Ele é referência total na questão da filosofia, tanto que eu falei no comecinho que a filosofia ela é muito reconhecida entre antes e depois. Ele é um filósofo totalmente preocupado com a questão do ser, né, de maneira geral. Ele se preocupa muito com coisas práticas, cotidianas também do dia a dia. Vamos focar um pouco nisso. Ele vai ter aí um conflitozinho com outros grupos, né, de filósofos, entre eles principalmente os sofistas, né. Ele é um cara que ele vai ter uma vida tranquila, humilde, né, mas que vai agitar bastante o local onde ele vivia, né? Falar um pouquinho aí então, Sócrates é um filósofo ateniense, né? Nasceu aí na Grécia Antiga, no período clássico, aproximadamente no ano de 470 a.C., mais ou menos aí nesse período. E a sua biografia, né? Sócrates, ele vem de família humilde, né? Falar um pouquinho da sua vida, ele vem de família humilde. Sua mãe era parteira, inclusive foi bastante importante essa profissão da mãe para a vida de Sócrates. Seu pai provavelmente escultor, né? Trabalhava ali com questão de esculpir ali pilares, né? Trabalhava com essa ideia. Ele até, segundo alguns argumentam, ele até chegou a se aventurar dentro desse ramo, mas não deu muito, né? Sua vocação realmente era a filosofia, realmente era ensinar. Acredita-se que ele desperta essa vocação a partir de uma análise em que ele faz ao ver sua mãe parindo, né? E ele, ao ver sua mãe parindo não, ao ver sua mãe fazendo um parto, ela era parteira, quis dizer, ao ver sua mãe fazendo um parto, né? Ele observando ali o fenômeno, ele foi ajudar, enfim, e ele observando o fenômeno, ele diz, olha, minha mãe não gerou aquela vida, ela ajudou aquela vida a nascer, ela ajudou aquele ser a sair. Então, do mesmo jeito farei eu também, digamos assim, mas não como parteiro, mas, digamos assim, não como parteiro de bebês, mas como parteiro de ideias. Então, Sócrates ele sempre se colocou não como um cara que ajudava a pessoa a construir o conhecimento, coisa do tipo, mas como uma pessoa que ajudava o outro a parir esse conhecimento, digamos assim, a colocar para fora, né, a pensar e expressar por ela mesma, né, aquele conhecimento que ela conseguiu chegar, digamos assim. Então Sócrates ele vai trabalhar dentro dessa ideia. Inclusive a ideia de manhêutica tem muito a ver com essa ideia de parteira, né, que é a base da sua forma, né, do seu método.
né, como filósofo, é o que chama-se de maiêutica. A gente depois trabalha um pouco melhor, se for o caso, sobre isso, né, mas ele vai ter essa questão do trazer para fora, né, fazer com que a pessoa consiga colocar para fora as suas ideias, né, ele vai ter essa lógica. Bem, aí o que é que ocorre? Sócrates, ele levou uma vida simples, inclusive, né? Ele, ao perceber sua vocação realmente como filósofo, ele partiu aí para a vida de filósofo mesmo. As histórias relacionadas à sua vida não foram contadas por ele mesmo, ele não deixou nada escrito, é tanto que muita gente fica criticando se esse Sócrates que a galera fala realmente foi o Sócrates que existiu ou se a galera não aumentou, porque ele não deixou nada escrito, né? O que a gente tem sobre Sócrates são coisas que discípulos e outras pessoas escreveram sobre ele, tá? Normalmente a gente tem esses escritos, tanto que alguns falam assim, um dos principais foi o seu discípulo Platão, né? Platão, a galera até fala do Sócrates de Platão, né? Que é aquele Sócrates descrito por Platão, mas é aceitável, né? Então esse Sócrates descrito pela galera é aceitável como provavelmente sendo aquele Sócrates mesmo, apesar de obviamente cada um tem uma percepção das coisas, mas só para deixar claro, ele não deixou nada escrito, né? Então o que tem sobre ele foram coisas que escreveram sobre ele. Mas qual era esse Sócrates? O que é que escreveram então sobre ele? Bom, dizem que ele tinha uma vida humilde, a vida de Sócrates era uma vida humilde, diferente de outros da época. Ele não cobrava, né, para sua, digamos assim, para os seus estudos, ele não cobrava não cobrava suas aulas, digamos assim, né? Inclusive ele tinha muito problema em relação a isso, né? A galera meio que reclamava e tal, enfim. E ele normalmente não tinha o costume, como outros tinham, de chegar e discursar, e impor e ensinar como fazer isso, não. Normalmente ele vivia, a grande questão dele era o diálogo, né? Normalmente era muito comum você ver Sócrates na praça, né? Em locais normais, muitas vezes descalço, né? De boa. E nessa vida que ele levava, ele sentava com alguém, começava a dialogar, né? E nesse diálogo ele ia, né? A galera diz que tem duas etapas desse diálogo, uma que ele ajuda a pessoa a desconstruir os seus preconceitos, né? Aquilo que a pessoa acha que sabe, digamos assim, e na outra ele faz com que a pessoa pense melhor, né? Repense sobre aquilo que disse e traga aí novas ideias e põe para fora aí novas ideias, né? Literalmente aí dentro do barco. E aí ele gerava, né, com esse método aí, ele conversava com as pessoas, dialogava, e ele começou inclusive a ser reconhecido, né, como um grande filósofo, como um grande pensador. Inclusive tem a historinha que já foi contada, né? Ele é convocado pela sacerdotisa do templo, né? E lá ele descobre a célebre frase conhece-te a ti mesmo, né? Onde sai também a historinha do só sei que nada sei, entre outras coisas. Mas Sócrates ele começa a se destacar nessa sociedade, né, que ele vive, e começa a influenciar principalmente os jovens, tá? E aí os jovens começam a questionar o dia a dia, começam a questionar as tradições, começam a rever os conceitos já estabelecidos daquela sociedade, e Sócrates começa a ser visto como uma ameaça, né, para alguns líderes, para algumas pessoas que mantinham privilégios e mantinham a vida relacionada àquela estrutura. Começa a ser visto como um mau influenciador, digamos, influenciador de maus costumes, né? Porque agora vai ter jovens questionando a ideia de religiosidade, vai ter jovens questionando a ideia de sociedade, onde ele vivia. Era um período de efervescência muito grande, né? A gente está falando da Grécia clássica, né? Vai ter alguns conflitos, inclusive, também nesse período que a gente já estudou, né? Relacionado aí com o conflito entre cidades e estados, né? Então isso vai trazer toda uma agitação. Então, tudo isso aí fazia com que Sócrates acabasse ganhando um corpo muito grande também, né? E principalmente pela sua genialidade. Isso gerou um burburinho, gerou um zum-zum, até que, né, num dado momento, a galera acusou ele, né, de crimes, né, e condenou ele a algumas penas, né? Ele foi acusado aí de ser contra as divindades do lugar, né, de Atenas. Inclusive ele diz assim, pô, como é que eu sou? Ele é acusado de ser contra as divindades, né, de ser contra as divindades, e ao mesmo tempo ser influenciador de outras entidades ruins, digamos assim. Ele vai, pô, como é que eu sou contra as entidades e ao mesmo tempo sou influenciado por entidades, né? Até esse questionamento. Isso de uma maneira mais simples, mais geral, para você entender.
E ele é acusado também de fazer com que os jovens perverter os jovens, né? Os costumes da juventude e tal, porque ele fazia os jovens pensar, né? Fazia os jovens ter senso crítico em relação àquela estrutura e se incomodou a galera que tinha pensamentos opostos ao dele, incomodou pessoas que se estabeleciam ali como lideranças daquela organização político-social, incomodou opositores do seu pensamento filosófico e mesmo aqueles que ele criticava por ter uma estrutura filosófica, né, voltada a benefícios próprios, enfim, se incomodou muita gente poderosa, e a galera aí condenou ele a duas situações: ou sair de lá da Grécia, sair lá de Atenas, né, ou ter sua língua cortada. De maneira geral, a galera queria que ele parasse de filosofar, e se ele não aceitasse, ele morreria. Aí ele disse: olha, eu sei de duas situações. Eu sei uma que eu sei que vai me fazer sofrer, e a outra que eu não conheço, porque eu nunca experimentei. A que eu sei que vai me fazer sofrer é parar de filosofar, é parar de ser quem eu sou. E a que eu desconheço é a morte, eu não sei o que é que acontece. Então, entre o que eu sei que eu vou sofrer e o desconhecido, que nesse caso é a morte, ele optou pelo desconhecido. Ele prefere o desconhecido. Prefiro a morte do que sofrer por ser quem eu não sou. De maneira geral, é isso, né? Foi até um pouco filosófico, digamos assim. E aí ele foi condenado à prisão. Ele foi preso na época que não dava para, devido a questões culturais daquele período, não dava para ser logo executado, então ele ficou preso por um tempo. A galera ofereceu a ele possibilidade de fuga e tantas outras coisas. Ele já era bem doce, inclusive na época. Ele negou todas essas, né? E segundo alguns relatos, nos momentos finais, ele foi inclusive condenado à morte bebendo veneno, né? É o famoso cicuta, né? Ele foi obrigado a tomar esse veneno. E aí, quando deu o período aí da sua morte, entre o julgamento e o período da morte, esse período de prisão, ele teve contato com os amigos, deu suas últimas palestras, digamos assim, seus últimos ensinamentos e explicações. E no último momento aí de vida, né, ainda com insistência e tristeza dos seus alunos, ele encorajou seus alunos, né, a não se submeter àquela coisa. Dizem que ele ainda foi bem irônico um pouquinho antes da morte, né, fazendo com que a galera pensasse na situação. E aí ele toma um veneno e vem a falecer. Porém, os seus ensinamentos continuaram aí se proliferando a partir dos seus alunos. Beleza? De maneira geral, esse é um pequeno esboço, um pequeno resumo aí da vida de Sócrates, que tem bem mais coisa, né? E que a gente vai vendo aí um pouco da sua ideia e dos seus métodos também em outras situações, outras possibilidades. Beleza? Meu povo, por hoje é só, né? Espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado. Deixe seu like, né? Curta aí bem muito, compartilhe, pesquise um pouco mais sobre Sócrates, seus métodos, sua forma de ensinar, sua forma de aprender, né? Veja aí o quão importante ele foi para a cultura ocidental de maneira geral, né? Anote, se possível, faça aí seus estudos próprios. Tenho certeza que você vai gostar muito. Espero que você tenha gostado, como eu já disse, e a gente vai se vendo nas próximas aulas, beleza? Até a próxima!